Exalte o nome de Jesus aqui nessa noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Eu venho nessa noite com muita alegria estar aqui com vocês. Quero compartilhar convosco uma porção da Bíblia Sagrada. Fique nesse espírito que nós aqui estamos, que nós cantamos, que nós adoramos e já sentimos a presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Eu já vou me apresentar para vocês. Se você quiser sentar, sente, por gentileza. Pode sentar. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 119, o verso 9. Salmos de número 119 e o verso de número 9. Enquanto você procura, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Eric, eu venho ali da cidade de Guaíba, é bem pertinho daqui. Venho a convite do meu amigo Samuel. Grato, Samuel, pela tua confiança de estar me convidando para vir aqui pregar para essa gurizada. Eu não sou tão velho, talvez vocês consigam perceber. Talvez alguns aqui, talvez até tenham a minha idade. Eu tenho 21 anos. E eu venho lá da Assembleia de Deus de Guaíba para pregar para vocês essa noite. Eu até brinquei com Samuel. A liturgia é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá na Bleia. Mas, como eu costumo dizer, eu fico muito feliz quando eu consigo conhecer uma nova parte, mais uma porção dos nossos irmãos que vão morar conosco no céu. Há uma diversidade, somos vários membros, mas membros de um corpo só. Somos diferentes, talvez, em algumas liturgias, Samuel, mas nós em unidade somos um corpo só, nós somos a Igreja do Cordeiro. Então eu venho de Guaíba, da Assembleia de Deus lá de Guaíba, para pregar hoje para vocês. Meu nome é Eric e tenho 21 anos, tá bom, gente? Quero pregar então Salmos de número 119, o verso 9, todos acharam? Digam amém. O texto bíblico diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você pode fechar a sua Bíblia, você que possui sua Bíblia aí, e eu vou fazer mais uma leitura rápida. Você leve para casa gravado o texto que eu vou ler, muito rápido, é um versículo só. Depois, se você quiser ler, você vai aparecer ali, livro dos Juízes, capítulo de número 16, e o versículo de número 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aqui. Vocês vão perguntar, talvez, qual é a ligação desses 2 textos que eu li. O primeiro texto a qual eu fiz leitura, ele se encontra num livro poético que é o livro de Salmos. O livro de Salmos, para quem não conhece, ele é como um livro de cântico dos judeus. Há alguns que têm a crença que o livro de Salmos foi só Davi que escreveu estes salmos. Salmos, diferente dos outros livros da Bíblia, eles são poesias, eles eram cânticos que os judeus cantavam. O livro de Salmos, se você for ler, ele na sua imensidão de capítulos, sendo ele o livro mais extenso da Bíblia, ele não é escrito só por Davi, como alguns pensam. Os primeiros salmos, até ali o capítulo de número 40, 43, todos esses salmos são de Davi. Alguns outros demais vão ser escritos uma porção por alguns levitas que escreveram, os filhos de Asaf, alguns filhos de Corá,
E há alguns 5 salmos no livro que eles são anônimos, nós não sabemos quem escreveu eles. Mas o que chama a atenção é que esse livro de Salmos, ele, diferente dos outros livros que quer falar a respeito da história de um homem, de uma experiência que viveu com Deus, o livro de Salmos, ele muda um pouco o reflexo, porque ele está falando da gratidão de alguém que está cantando um louvor e adoração ao Senhor. É a mais linda expressão da alma e de uma adoração. O livro dos Salmos, quando nós chegamos dentro deste texto a qual nós fazemos leitura, que é o capítulo mais longo da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 119, o salmista aqui, ele vai trazer alguns princípios. Quem escreve esses salmos, para quem não sabe, é Esdras, aquele que vai fazer o retorno dos cristãos, dos judeus que estavam cativos em Babilônia de volta para Jerusalém. É Esdras que vai reconstruir a cidade após uma destruição. Esdras, ele vai escrever esse Salmo de 119, trazendo alguns princípios para uma geração que veio de um cativeiro que durou 70 anos, Samuel. Dentre aqui há várias faixas etárias, mas eu acho muito interessante que o salmista aqui, que é Esdras, no Salmo de número 119, ele vai vir trazendo uma mensagem no começo direcionada aos jovens daquela geração. E eu acho interessante que o que ele vai frisar aqui, como nós lemos no verso 9, é acerca do conhecimento da palavra, do conhecer as Escrituras, e não só conhecer, não ser só um ouvinte, mas alguém que guarda e pratica aquilo que ouviu e aprendeu. Então aqui já abre bem a nossa visão, o esclarecimento de fato que o que a Bíblia quer nos ensinar no Salmo de número 119, no verso 9, a qual nós fizemos leitura, o verso 10 e 11, o salmista está trazendo algumas recomendações que nós devemos pegar e aplicarmos nas nossas vidas. Qual? Nós precisamos conhecer a palavra e guardarmos ela. Eu acho interessante que o verso 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando eu fui lá para o livro dos Juízes, e eu fiz uma leitura, e vocês frisaram, acredito, o nome do personagem. O personagem que eu citei é Sansão. Alguém aqui já ouviu ou conhece a história de Sansão? Se alguém não conhecer a história de Sansão, vai conhecer hoje, e talvez com um pouco mais de profundidade, alguns detalhes sobre a vida de Sansão. Quem foi Sansão, Eric? Sansão vai ser o 13º juiz que vai se levantar entre juízes que, em um período de apostasia espiritual dentro da nação de Israel, é levantado por Deus para julgar a nação. Como é que funcionava isso? É que quando aconteceu esse tempo aí dos juízes, nesse tempo dos juízes, eu quero trazer algumas lições sobre a vida de Sansão, mas eu preciso que você entenda bem quem era Sansão, aonde ele estava, como ele estava, para me explicar o que ele viveu. E eu quero aplicar isso na vida de vocês, alguns ensinamentos. Sansão, ele vai habitar dentro de um período chamado, um período pós a libertação e a chegada do povo na terra prometida. É interessante que todos conhecem a Bíblia Sagrada e sabem que Moisés liberta o povo da escravidão, da servidão do Egito. Eles passam o Mar Vermelho, ficam 40 anos no deserto. Depois Josué assume após a morte de Moisés. Josué conduz o povo à terra prometida. E quando Josué morre, se perde o conceito de liderança dentro da nação de Israel. A nação de Israel era formada por 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos que formavam a nação de Israel, cada tribo tinha um líder. Cada tribo, dentro dessa tribo, tinha famílias que tinham um líder de cada família.
E esses respondiam para o líder de cada tribo, e na época de Josué, o líder de cada tribo respondia para Josué, que era o líder na totalidade sobre todas as tribos de Israel. Com a morte de Josué, a Bíblia diz que veio uma nova geração que não conhecia o Senhor como a geração passada. Veio uma nova geração de jovens, adolescentes, que não conhecia o Senhor como os pais, os avós, os bisavós tinham conhecido. E essa nova geração, por se esquecer daquilo que estava escrito na palavra, eles começam a se desvirtuar e se desviar dos caminhos e dos preceitos de Deus. É dentro desse quadro que Deus vai decidir olhar para o seu povo e vai levantar entre o povo que está sem uma referência de liderança, vai levantar juízes em um certo período de tempo, para trazer a nação de volta aos conceitos que tinham sido estabelecidos por Josué, por Moisés, e aquilo que estava sendo inserido pelos sacerdotes da época, pelos levitas, e aquilo que a lei do Senhor dizia. Nesse período se chama um governo teocrático. Como assim? Theos, no grego significa Deus, kratos, povo. Deus comandava o povo. Como? Através desses juízes. Esses juízes eram homens que Deus levantava, e Deus os capacitava, os instruía para ensinar a nação. E toda vez que a nação saísse da direção de Deus, Deus levantava um novo juiz. Quando nós entramos dentro desse cenário bíblico aqui, do livro dos Juízes, não tem rei então sobre Israel para governar. É um povo sem uma visão de liderança, sem uma referência de liderança, que precisa ter uma orientação e voltar para os princípios da palavra. O que eu acho interessante é que a Bíblia, ela diversas vezes dentro do livro dos Juízes, se você ler, ela vai dizer: e o povo de Israel se apartou do Senhor, se afastou do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de tal povo. Se nós lermos e recuarmos um pouco na história dos juízes aqui, dentro do contexto que está Sansão, no capítulo de número 12, a Bíblia diz que o povo se afasta da lei do Senhor, se afasta dos princípios do Senhor, e Deus entrega a nação nas mãos dos filisteus. E essa opressão vai durar mais de 40 anos. É mais do que a sua vida, jovem que me escuta. Vocês devem ter o quê? 15, 20, 25. É mais que a vida de vocês. É o dobro da vida de vocês. Por 40 anos a nação vai ser judiada pelos filisteus. E sabe por quê que Deus permite isso acontecer? Porque o povo que se dizia ser seu povo se apartou da sua lei. Eric, a vontade de Deus é soberana? É. Se Ele disser que vai ser desse jeito, é. Mas existe uma coisa também chamada vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus, Eric? É quando Deus vê que eu insisto tanto numa coisa e que eu não quero seguir os seus estatutos. Ele diz: tá bom, agora eu tiro a minha mão e você decide fazer aquilo que você quer, do jeito que você quiser. Vou falar mais ou menos na língua de vocês entenderem. É quando Deus diz assim: você quer tanto? Vai, faz então. Eu vou parar, vou cruzar os meus braços, como Deus cruzasse os braços, ficasse longe, a te observar e deixasse você fazer o que você quisesse. É dentro desse cenário aqui, e o que eu acho interessante, eu acho lindo da história dos juízes, é que é um período de apostasia espiritual. O povo está se afastando da lei do Senhor. Uma hora eles querem Deus, Samuel, outra hora eles querem o mundo. Uma hora eles dizem: louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco eles se curvam diante de Baal.
E é dentro desse período de apostasia que eu acho interessante que Deus sempre tem remanescentes. Deus sempre tinha um Gideão para dentro de uma geração. Deus tinha uma Débora, uma mulher firme. Deus também usa as mulheres. Deus vai levantar nesse período alguns homens remanescentes, dentro de um período de apostasia espiritual, para trazer o povo de volta para a presença de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 12 do livro dos Juízes, e Sansão vai ser o 13º juiz, Israel já está dentro de um período, como eu disse, 40 anos de opressão. Imagina, a nação está sendo oprimida por outro povo. É como se eu viesse lá de Guaíba aqui para São Suci, com um exército, cercasse a São Suci, e dissesse: a partir de hoje vocês vão fazer isso desse jeito, vocês vão andar na rua nessas horas, vocês vão dar o dinheiro de vocês para nós, vai ser assim, assim e assim. Aí vocês plantaram, as colheitas de vocês está cheia, beleza, não é para vocês comer, daqui para nós vamos levar tudo para a nossa terra, para vocês ficar só o refúgio, só o resto. Eram isso que os filisteus estavam fazendo. Aí a Bíblia diz que Deus, no capítulo de número 12 para frente, Deus vai olhar para uma casa lá na tribo de Dan. Ele vai olhar para um homem chamado Manoá, lá nas terras de Dan. Aí Deus olha para o Manoá é um homem justo, a mulher dele é temente a Deus, mas a mulher dele é estéril. Aí a Bíblia diz que numa certa ocasião, o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá. A Bíblia não dá o nome dela, ela é uma personagem anônima no seu nome, mas a Bíblia diz que Deus desce na casa de Manoá e vai falar com a sua mulher. E a mensagem para aquela mulher é: a partir de hoje, mulher, eu vou gerar no teu ventre uma promessa. Só que para você viver o que eu tenho para ti, vou usar nessas palavras, a partir de hoje, tu não pode mais beber vinho, comer comida forte, tu não pode chegar perto de coisa morta, nem encostar em morto, animal morto, gente morta. Se tem um velório, nem vai, não chega perto, não pode. Porque o menino que está no teu ventre é nazireu, escolhido por Deus desde o ventre. O que é nazireu, Eric? Nazireu vem do hebraico, vem do verbo nazir, nazar. Nazir, nazar no hebraico significa separado, consagrado. Sansão aqui vai ser o primeiro nazireu desde o ventre dentro da história da Bíblia Sagrada. Havia outros nazireus? Existiam, que eram aqueles que vinham da tribo de Levi, que eram separados, Samuel para o sacerdócio, e então eles faziam votos de nazareado. Não passa navalha no cabelo, não pode chegar perto de coisa morta, não pode beber coisa forte, comer comida forte, tem uma dieta, tem uma restrição. Quando a mulher então de Manoá, a mãe de Sansão, está grávida dele, ela tem que viver todas essas exigências. O que eu acho interessante é que Sansão ele vai ser o primeiro nazireu da história da Bíblia Sagrada. Eu vou devagar porque eu quero ser um pouco didático para te entender, porque eu vou pegar os exemplos e os erros de Sansão, que eu quero aqui te orientar a não cometer os mesmos erros e nem seguir o mau exemplo de Sansão. Sábio, se alguém diz assim que a gente tem que errar para aprender, eu digo que não. Sábio é aquele que vê os erros dos outros e aprende com os erros dos outros e evita entrar no mesmo caminho para não errar. Essa história eu preciso errar para aprender, não é o que a Bíblia Sagrada orienta. O que eu acho interessante é que Sansão, ele tem uma promessa desde o ventre.
E essa promessa que ele teve desde o ventre faz com que ele seja diferente dos demais. E o que eu acho interessante é que Sansão, ele nasce, cresce, e quando nós chegamos a partir do capítulo de número 13 e 14, Sansão já nasceu, já está adulto, e Sansão decide fazer algumas escolhas. Até então Sansão, na sua infância, está debaixo da tutela do pai e da mãe. Sansão está vivendo debaixo daquilo que o pai Manoá diz para ele, que é para ele fazer. Se o Manoá diz: Sansão, hoje tu vai para lá, Sansão ia para lá. Se o pai Manoá dizia: Sansão, hoje tu vai comigo lá na igreja, assim, assim e tal, o Sansão ia daquele jeito com o pai Manoá. Só que a Bíblia diz que Sansão cresce, e Sansão tem uma promessa. Qual é a promessa sobre a vida de Sansão? Que ele seja o libertador do seu povo, que ele seja aquele que representaria Deus no meio da sua nação. Sansão tem sobre si o fardo de ser o juiz, e o fato de ser juiz é uma grande responsabilidade, porque ele tinha que julgar a nação nas falhas dos erros deles, corrigir eles, trazer eles para dentro da lei do Senhor. Sansão tem um fardo, e é aquilo: Sansão jamais poderia cobrar alguém se ele não fosse um exemplo. Ou você aceitaria a repreensão de alguém que está mais torto do que você? Não aceita. Da mesma maneira que eu já começo a aplicar, e eu não vim aqui para bater em você, mas será que quando o mundo olha para a gente, eles podem achar em nós um exemplo de alguém que verdadeiramente serve a Deus? Como nós ganharemos aqueles que estão lá de fora, se nós que estamos aqui dentro ainda não mudamos nosso caráter, nossa maneira de andar, nossa maneira de viver, nossa maneira de se portar? Como? Ter uma promessa de Deus e viver a promessa de Deus é diferente. Prova é: Sansão tinha todas as promessas sobre a vida dele. Viveu? Não viveu. Não viveu. Sabe por quê? Por causa das suas escolhas. Porque entre receber a promessa e até chegar a viver a promessa, existe um meio que a gente chama de processo. Dentro desse processo se chama um processo pedagógico, que eu chamo a escola de Deus, Samuel. Ela nos molda, ela nos ensina. Vocês são jovens, vocês são adolescentes, vocês estão vivendo dentro da escola pedagógica de Deus. Sansão vai crescer, ser um jovem vivendo dentro da escola pedagógica de Deus, mas quando ele chega em idade madura, que ele tem que tomar as suas decisões, Sansão vai errar. E Sansão vai errar muito. Por quê? Porque ele era nazireu. E ser nazireu, ele tinha um voto. Qual era o voto de Sansão? Não pode cortar o cabelo, não pode beber bebida forte, e não pode tocar em coisa morta. Agora grava essas três coisas, porque eu vou aplicar aqui quando a gente chegar um pouco mais adiante aqui na mensagem. Sansão não pode beber, cortar o cabelo e mexer em coisa morta. Só que deixa eu te falar, Sansão vai cometer todos esses erros. Vai beber coisa forte, vai tocar em coisa morta, e vai ter o seu cabelo cortado. Sansão vai viver isso, Eric? Vai. Mas Sansão não tinha uma promessa? Tinha. E Deus deu algo tão gigantesco na dimensão espiritual na vida de Sansão, que a Bíblia diz que desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo. Ele cresceu cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que toda vez que o Espírito Santo se apoderava dele, ele tinha uma força tão grande. Se você for ler a história e a vida de Sansão, Sansão com uma queixada de um jumento mata 1000 homens.
Sansão mata um leão com as próprias mãos, ele abre um leão ao meio com as próprias mãos, cheio do Espírito Santo. Sansão. Então Sansão, o que ele é, Eric? Sansão é um jovem que tem uma promessa. Ele é cheio do Espírito Santo, passou por um processo pedagógico, a escola de Deus, e chegou a hora que Deus queria usar a vida de Sansão. Até então Sansão está debaixo da tutela de quem? Do pai, Manoá. Ele está dentro da casa do pai, debaixo da proteção do pai, dentro da orientação do pai. Só queria te falar uma coisa. O maior erro da vida de Sansão começa quando ele decide dizer para o pai: pai, agradou os meus olhos, e pai, eu quero, e eu vou sair da tua casa. É impossível viver as promessas de Deus sem estar debaixo da instrução do pai. Como assim, Eric? Você quer ser usado por Deus, jovem? Você quer ter sucesso na vida? Quer? Esteja debaixo da instrução do pai. Como é que eu sei a instrução do pai? É por isso que o salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É interessante, e eu acho muito interessante, e eu amo a Bíblia Sagrada, e eu já vou encerrar, porque eu não quero prender e nem dispersar a atenção de vocês, porque vocês são novos, vocês se dispersam muito rápido. Mas frisa atenção aqui, só mais um pouquinho, aguenta esse jovem pregador que fala demais. A Bíblia diz que Sansão cresce, e ele decide um dia viajar, e ele vai pegar um caminho chamado caminho de Tímina, e ele decide descer para as terras filistias. Sansão, quando ele desce em Tímina para as terras filistias, a Bíblia diz que ele vai se apaixonar. Por quê? Por uma filisteia. Qual era o propósito da vida de Sansão mesmo? Não era destruir os filisteus, libertar o povo da opressão? Não era? Era. Sansão vai se apaixonar por quem? Por uma filisteia. Ele volta para casa, e o caminho de Tímina é perigoso, viu? É nesse mesmo caminho de Tímina aqui, se você for ler Gênesis, lá no capítulo 39, 40, que um dos irmãos de José, Judá, a Bíblia diz que ele desce no caminho de Tímina também, e ele vai para Adulão. É no caminho de Tímina que Judá se perde. Porque a Bíblia diz que ele sai da casa do pai, da presença dos irmãos, e ele vai se casar com uma mulher que não era do seu povo. Lá Judá peca, comete adultério, sai da direção de Deus, porque ele escolheu entrar no caminho de Tímina. O que é o caminho de Tímina, Eric? O caminho de Tímina, eu posso dizer que é a oportunidade. Oportunidade é a oportunidade que alguém chega e diz: ó, tem uma festinha lá hoje, vamos lá. É a oportunidade que alguém te convida e diz: toma, é só um golinho, teu pastor não está vendo. É só uma oportunidade. Sansão decide entrar no caminho de Tímina, e ele decide se apaixonar. E a primeira lição que eu aprendo na vida de Sansão é que Sansão era alguém que não sabia controlar as suas emoções. Por quê, Eric? Vou te mostrar. Sansão, ele volta de Tímina, ele pega o caminho de Tímina de volta das terras filistias, ele volta de Gade, volta para Adã, e quando ele chega na casa do pai, ele diz: pai, a gurizada vai me entender, eu achei uma mina top lá, mas pensa uma guria bonita, tio.
pai, agradou meus olhos, eu quero casar com ela. Vamos pegar o dote aqui, pai, vamos descer para Tímina, eu quero ir para lá, eu quero casar com ela. A Bíblia diz que Manoá insiste com Sansão. Ele diz: Sansão, lembra da lei do Senhor. Ó a palavra em ação. Lembra da lei do Senhor, Sansão. O pai Abraão, quando ele foi buscar uma esposa para o seu filho, Isaque, ele mandou buscar uma que fosse do seu povo e da mesma linhagem. Isaque fez a mesma coisa com Jacó. Mandou buscar alguém que fosse dos mesmos valores, dos mesmos princípios, das mesmas ideias. Diferente do que fez o Esaú, que também era filho de Isaque. Decidiu viver das suas vontades, das suas emoções, e decidiu escolher casar com uma mulher que era estrangeira. E quando ele faz isso, porque era proibido na lei de Deus, gente, era proibido para os judeus casar com alguém que não fosse judeu. Sansão vai traçar a mesma escolha que Esaú, um ancestral dele lá de trás, decidiu escolher também. Ele diz: pai, agradou meus olhos, eu quero ela. Aí o Manoá pega e diz para ela, diz para Sansão: Sansão, tá bom, tu quer? Lembra que eu falei da vontade permissiva de Deus? Vai, Manoá, que ele é um tipo de Deus, vamos dizer assim. Tu quer, Sansão? Vai. Está aqui o dote. Vai lá em Tímina então. Vamos lá, vamos pagar o dote para o pai da menina. E vou te liberar então. Vai, Sansão, vai. Aí a Bíblia diz que o Sansão vai, faceiro da vida. Só que quando Sansão está indo no caminho, a Bíblia diz que vem um filhote, um leão. E esse filhote leão vem atacar Sansão. A Bíblia diz que Sansão ali, ele se enche do Espírito Santo. Porque Deus cuida da vida daqueles que ele tem uma promessa. Deus não deixaria Sansão morrer ali. Sansão cheio do Espírito Santo, pega o leão cheio do Espírito Santo, rasga o leão no meio, mata o leão e desce. A Bíblia diz que Sansão vai, paga o dote pela menina, e agora ela vai casar. Só que Sansão vai voltar para casa, porque ele tem que fazer os preparativos do casamento. Quando ele volta no mesmo caminho. E aí, o que acontece com Sansão? Sansão encontra o cadáver morto no chão do leão que ele tinha matado. Só que eu acho interessante, Samuel, é que dentro do cadáver, Sansão vai olhar e vai ver um enxame de abelha. Sansão fica curioso. Sansão vai olhar e vai ver que dentro do cadáver do leão tinha mel. Lembra que eu disse que Sansão quebra o voto dele? Ele não podia encostar em coisa morta. O leão estava morto. O que Sansão faz? Vai lá e lambuza os dedos no mel. Põe um pouco do mel dentro da sua aljava, leva ainda para casa, o infeliz. Por quê? Eu vou aplicar. Sansão pega o mel e leva ainda para casa. Ali Sansão já quebra um dos primeiros princípios do seu voto. Nazireu não pode tocar em coisa morta. O que tu aprende com isso, Érico, que tu quer aplicar? Gente, mel é bom, não é bom? Quem já comeu mel aí? É docinho, não é bom? É doce, mel é bom. É muito bom. Só cuidado, mel, que no caminho de Tímina te oferece. Sansão, cheio do Espírito Santo, mata o leão. E era para deixar o corpo ali quando ele voltasse, não era para tocar naquele leão. O leão é como se fosse um pecado que Sansão venceu um dia, mas quando ele volta no caminho da oportunidade, o diabo preparou uma armada para Sansão. Tremeu Sansão. Um dia Sansão está cheio do Espírito Santo e venceu o pecado. No outro dia Sansão vai no caminho da oportunidade e decide
tirar a visão da direção do Espírito Santo e decide olhar para o pecado. O mel é bom, é doce. O Sansão chamou a atenção, está um enxame de abelha aqui, meteu os dedos, mel é bom, é doce. Mas deixa eu falar uma coisa. O que é doce para os outros? Eu gosto de fazer essa aplicação. O que é doce para os outros, para quem é escolhido de Deus, é veneno. Como assim, Eric? Qualquer um podia passar no caminho de Tímina e pegar o mel daquele leão. Sansão não podia, porque ele carregava uma promessa, ele tinha um voto, ele tinha um relacionamento com Deus. Como assim? Vou aplicar e vou melhorar. Eric, mas todo mundo está indo lá na festinha, é bom, até porque se pecado fosse ruim, irmão, ninguém pecava. Estamos aqui na festinha, estamos bebendo, e pá. É bom, eu não sou hipócrita de dizer que não é bom. Só que pecado tem consequência. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Meu, é bom, mas para quem é escolhido é veneno. Sansão pega e decide tomar uma escolha errada. Toma uma decisão equivocada, errada, pega, toca na coisa morta e quebra o voto. Eu vou repetir: o que é doce para os outros, para você é veneno. Todo mundo pode estar fazendo, mas você não pode fazer. Todo mundo pode estar indo lá, mas você não pode ir lá. Mas o fulaninho está fazendo isso, é legal. Mas o fulaninho está lá no cantinho da escola, lá dando uns beijinhos. É bom, nos beijinhos é bom. Eu estou falando assim porque vocês são jovens, é a fase de vocês, gente. O mundo vai oferecer para vocês. E se a gente não alertar vocês não cair, vão pecar lá na frente. O mundo vai oferecer várias oportunidades tentadoras que satisfazem esse corpo, mas destroem a alma. Hoje é uma bitoquinha aqui, é uma bitoquinha lá, é isso aqui, isso aqui lá, mas daqui a pouco tem um vazio aqui dentro que nada preenche. Sabe por quê? Porque é um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. O pecado, ele judia da alma humana, ele mata a alma humana, ele destrói. Sabe o que o pecado faz? Deus está aqui, você está aqui. Deus só quer que você dê um passo para te abraçar. Toda vez que você peca, é como se o pecado te tocasse lá para longe de Deus. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor. Então cuidado, jovem. O primeiro erro então da vida de Sansão foi tocar no mel. Quando ele pega e toca no cadáver, na vida daquele leão que ele tinha matado. Por quê? Porque Sansão não sabe controlar suas emoções. Sansão sente que quer fazer. Sansão olhou, desejou. Sansão, ele é um jovem impulsivo. Tá bom, vamos lá. Sansão não controla as emoções. Isso é um grande defeito. Cuidado. Jovem, saiba controlar suas emoções. Sabe que em Provérbio diz assim: o que é que eu devo guardar? De todas as coisas, guarda o teu coração. É dele que vem todas as entradas e saídas da vida. Guarda o teu coração, viu? É mais ou menos dizendo assim: controla tuas emoções. Sansão precisava casar com aquela filisteia, gente, não precisava. Tinha um monte de menina dentro da tribo de Dan, tinha um monte de menino da tribo do Judá ali no lado, tinha gente da tribo do Benjamim, que era bem no ladinho de Dan. Mas Sansão não, agradou meu olho, pai. É top, é bonitinha, mas é da vontade de Deus. Não era. Mas o Sansão quis. E beleza, Deus diz assim: vai, entra na vontade permissiva. O Sansão entra e vai.
Só que eu acho interessante que Deus permite isso acontecer exatamente por dois motivos. Primeiro, se Sansão ficasse debaixo ainda das asas de Manoá, ele não iria voar. Deus precisava que ele vivesse as suas experiências e não as experiências que o pai queria que ele vivesse, que ele fosse conduzido. Mas segundo, Deus vai usar da desobediência de Sansão para levar ele no caminho do propósito. Como assim? Só que Deus usar diante da nossa desobediência para nos trazer para o propósito é doloroso, é um processo que machuca, é coisa que nós não precisamos viver, que nós acabamos, por nossas escolhas, passamos a viver. Deus permite para a gente quebrar a cara e lembrar: poxa, pisei na bola, não deveria ter feito. Senhor, agora eu lembrei de ti, Pai. É mais ou menos isso que Deus vai fazer com Sansão. Tu quer, Sansão? Então vai. Quer viver na tua desobediência? Viva na tua desobediência. Só que eu vou te pegar no meio do caminho. Eu vou deixar, vai, satisfaz o teu prazer, te quebra, vai, Sansão. Mas eu te pego na curva. Porque quando Sansão vai casar com a Filisteia, o que acontece com ele, Samuel? Ele vai lá para o meio do arraial dos filisteus. Que melhor maneira de conhecer o inimigo se não estando no meio dele? Sansão vai conhecer o inimigo pelo lado de dentro. Também tinha uma estratégia de Deus permitir que Sansão entrasse lá, mas não significa que era a vontade de Deus. Foi a vontade permissiva permitindo que ele estivesse lá. Sansão, ele entra dentro do arraial dos filisteus, e ele chega então em Gade, dentro das terras filistias. Ele vai casar com essa moça. No casamento de Sansão tem um período de bodas que duravam 7 dias. Dentro desse período, os padrinhos de Sansão, que eram 30 homens, na cerimônia do casamento, eles fazem um desafio para Sansão, e diz: Sansão, cria um enigma, e nós temos 7 dias para descobrir que é o período das suas bodas. Se nós não descobrir, nós vamos te dar 30 peças de lençóis de linho fino. Mas Sansão, se a gente descobrir teu segredo, tu vai nos dar em dobro. Se nós, cada um ia te dar uma, tu vai ter que dar 2 para cada um de nós. Ou seja, se Sansão ganhasse o desafio, ele ganhava 30. Se ele perdesse, ele tinha que dar 60. Coisa louca, não é? Sabe por que se Sansão perdesse, ele tinha que dar mais? Outra aplicação bíblica que eu gosto de fazer demais. Porque o escolhido, ele sempre tem mais do que perder. Talvez aquele coleguinha... Gente, hoje eu sou mais velho, hoje, como formado que eu sou em teologia, hoje, como o Samuel, meu amigo, me conhece, hoje eu convivo mais perto dos meus pastores, estou dentro do quadro de obreiros, hoje eu convivo com pessoas mais velhas, mas eu já tive um período da minha mocidade, quando eu era mais ou menos 15, 16 anos, e eu tinha colegas dentro da nossa igreja, lá no campo, em Guaíba, em que alguns saíram do propósito de Deus, estavam na igreja talvez por causa dos pais, porque era conveniente e tal, e alguns diziam: Eric, vamos lá, vamos fazer, meu, o pastor não está vendo. Meu, tu viu que guriazinha top no culto, vamos trovar. Vamos falar no português, porque, gente, vamos falar. Não é porque a gente é crente que a gente é um sul, é crente, te humano. Tá mais jovem, adolescente, gente. E as meninas da minha idade, naquela época, diziam: Eric, vamos fazer. Vamos fazer. O pastor não está vendo. E era o crente também. Porque estar aqui dentro significa perfeição. Aqui somos pessoas imperfeitas que estamos sendo mudados e transformados pelo Espírito Santo. Alguns já não são mais um bebezinho na fé, já cresceram, já são mais velhos, já estão dando seus passos. Outros estão no processo de aprender a caminhar. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Está aprendendo. É uma escola pedagógica de Deus. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Deus diz: vai por aqui, a gente quer ir por lá. Mas eu lembro muito de Paulo, que eu acho interessante que Paulo diz assim, lá em Atos 9.
Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Talvez você lendo a Bíblia já vocês não entendam, porque algumas linguagens, algumas traduções, elas são um pouquinho mais difíceis e elas trazem algumas coisas da tradição da época. Eu já vou encerrar. Sabe o que é um aguilhão? Vocês não vão conhecer, mas eu vou explicar para vocês, daí vocês têm que mais ou menos entender. Hoje em dia, gente, se nós vamos olhar para o mundo do agronegócio, tem grandes tratores que vão lavrar a terra, que vão fazer todo o processo da colheita, de regar, de fazer todo o processo ali. Mas antigamente eram 2 juntas de boi, que era colocado um arado sobre esse boi puxava o arado e ele trabalhava na terra. Só que quando o boi era colocado no arado, é por isso que a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não olha para trás. Quando o boi ele entrava no arado e botava o arado no boi, tinha uma espécie de lança que ficava atrás do arado. Essa lança se chamava aguilhão. Aguilhão era o nome dessa lança. Toda vez que o boi queria voltar para trás, o aguilhão pegava e fazia ele andar para frente. Quando Paulo ele diz assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ele está dizendo mais ou menos assim, Samuel: toda vez que eu tento ir contra a vontade de Deus, a vontade de Deus me pega e eu me machuco. Toda vez que eu tento sair dos propósitos de Deus, eu me firo, eu me machuco. Coisa perigosa é querer sair da vontade de Deus. Sair da vontade de Deus é entrar num caminho que você vai se ferir, se machucar. Talvez o seu pastor, o seu líder às vezes é um pouco chato e diz: rapaz, não faz assim, não vai por ali, não vai por lá. Às vezes ele é um instrumento como um aguilhão de Deus dizendo: não sai do centro da vontade de Deus. Muita Bíblia, muita coisa aqui. Eu acho interessante de Sansão. Ele tem muito mais a perder do que os outros na história que eu estava contando. Por quê? Porque ele tem uma promessa. Na minha época, como eu disse ali, quando eu tinha meus 15, 14 ali, os meninos diziam: vamos lá, o pastor não está vendo, Eric. Só que, cara, eu já pregava. Eles não pregavam ainda. Todo mundo me conhecia, o Samuel me conhecia, a minha cidade já pregava, gente. Eles tinham promessa? Tinha. Mas eu já estava vivendo dentro do propósito daquilo que Deus tinha estabelecido na minha vida. Ou seja, eu não podia fazer o que os outros estavam fazendo, viver do jeito que os outros estavam vivendo, falar como os outros estavam falando, ser como os outros estavam sendo. Por quê? Porque ter uma vida dentro do propósito de Deus é viver uma vida de renúncias. Não é porque vocês são novinhos, gente, que eu vou aliviar para o lado de vocês, porque o céu, a porta é estreita. É ou não é, sim ou não. Pecado é pecado, não há meio termo. A Bíblia diz, Jesus afunilou o conceito de pecado. Jesus afunilou, se desejar no coração, já pecou. Quem dirá então quando fazer? Não vamos aliviar a porta estreita, gente. Deus não chamou vocês para estar dando beijoquinha aí fora. Deus não chamou vocês para estar na festinha. Deus não chamou vocês para estar bebendo. Deus não chamou vocês para nada disso. Deus amou vocês, entregou o único filho dele numa cruz. E escuta, a Bíblia diz que Deus não fez causa, porque Jesus era filho. A Bíblia diz, sabia que a Bíblia diz que Deus se agradou de moer Jesus? Você sabia disso? Deus olhava para Jesus na cruz sofrendo e dizia: eu estou me agradando. Sabe por quê? Porque Ele via todos os nossos pecados, a nossa dívida em Jesus. E Jesus, sendo santo, perfeito, Ele chegou diante do Pai e disse: Pai, eles não podiam pegar e pagar a dívida deles, mas eu nunca pequei. Eu suporto tudo isso. A cruz, os espinhos, os pregos, a hematidrose. Sabe o que é hematidrose? Jesus viveu isso. É um evento raríssimo dentro da história da medicina.
Que quando alguém chega num nível de pressão psicológica tão grande, depressão não é nada perto da hematidrose, é tão grande a pressão é tão grande que a medicina diz que os poros, as glândulas do corpo dessa pessoa incha e começa a sair, em vez de gotas de água do suor, sai sangue. A pressão é grande. Sabe que na história da medicina só dá 2 registros disso? Um é com Jesus e um com a freira da Idade Média depois. Jesus carregou todos os nossos pecados por mim e por você. E a Bíblia diz que o Pai se agradou. O Pai olhava para Jesus e dizia: tá bom, tá sofrendo, mas eu estou vendo Samuel sendo restaurado de pé lá na frente. Tá bom, o cravo está furando a mão e está sangrando, está doendo, mas eu estou vendo aquele jovem que se levantou lá na frente. A Bíblia diz que Cristo já tinha nos amado ainda quando nós estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Havia uma cédula de dívida impagável sobre nós, mas a Bíblia diz que Jesus pega tudo isso, leva com ele, crava com ele na cruz. Quando ele inspira ao Pai, diz: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ele chega no céu diante de Deus o Pai e diz: Pai, aqui está o meu sangue. O sangue deles não podia pagar, mas o meu paga. Agora eles são livres. A liberdade com o Espírito Santo que Deus te deu não é para você viver como o mundo vive, se portar como o mundo vive, se portar e andar como o mundo anda. Jovem que está aqui me escutando, você é diferente, Cristo te amou. Eu vou encerrar agora a mensagem, gente. Eu tinha muito mais conteúdo, mas a hora passa muito rápido. Sansão vai viver então as suas próprias vontades. Está aí o motivo que Sansão não podia fazer o que os outros faziam. Ele tinha uma promessa. Ele não podia viver como os outros viviam, como os outros andavam. E se ele perdesse, ele perderia muito mais do que os outros, porque o que ele carregava era maior. Aí a Bíblia diz, gente, que Sansão pega e durante 7 dias ele vai ser tentado. Por quê? Porque os padrinhos dele, os parceiros que lá no casamento tomaram um trago com ele, tomaram um vinho com ele, tramaram e disseram assim para a mulher do Sansão: ô mulher, faz o seguinte, descobre o segredo de Sansão para ele nos contar e a gente ganhar dele, senão nós vamos matar tu, teu pai, queimar toda a tua casa e nós ainda acabamos com a raça do Sansão. É os amiguinhos que batiam no ombro e diziam: ô Sansão, tu é o cara. Ô Sansão, vamos tomar mais um vinho. Lembra qual era uma das restrições que Sansão tinha no voto? Não pode beber vinho, não pode beber coisa forte. Sansão, quando se casa, na festa do seu casamento, a Bíblia diz que ele bebe e se embriaga com os filisteus. E os mesmos que abraçaram ele no pecado dele tentaram aproveitar dele depois, em uma oportunidade para arrancar dinheiro e os bens de Sansão. Amigo, gente, não é que ele te convida para balada. Amigo, não é aquele que te convida para ir lá e pecar. Aquele que te dá o conselho mal. Amigo, é aquele que te chama para mais perto dos propósitos da vontade de Deus. Então cuidado nas mesas que você senta, com quem você anda, com quem você compartilha os seus segredos. Sansão vai ser tentado durante 7 dias e no 6º ele começa a dizer: mulher, tá bom, para de me incomodar. Eu vou te contar o segredo. O enigma, o segredo é leão. É o leão. É o leão que eu matei lá. Porque Sansão conta o enigma. Do cadáver veio o doce, que é o mel. E ele vai fazer um enigma e ninguém conseguia decifrar o enigma. Sansão está tão amarrado nos pecados dele que o pecado dele é a referência dele até penítuma. Que complicada a vida do Sansão. E eu lembrei de uma coisa agora que eu não apliquei quando eu falei, quando ele pega o mel. Lembra que eu disse que ele levou para casa?
Sansão, ele tem a síndrome da rebeldia, ele não se contenta só com ele pecar. Ele pega o meu maldito que faz ele quebrar o voto, ele leva para casa e dá para o pai e para a mãe comer. E tem gente que tem essa síndrome dentro da igreja, às vezes. Ele não se contenta só com ele, está com a vida desgraçada, só com ele está pecando. Ele quer levar o parceiro dele junto. Vamos pecar junto também. Síndrome de rebeldia. Cuidado, viu? Para você não pegar essa síndrome que Sansão pegou. Sansão revela o segredo. E a Bíblia diz que ele vai buscar as peças de linho para pagar aqueles homens. Eu estou encerrando. E quando ele vai fazer isso, a Bíblia diz que no período que ele se afasta e fica longe, a mulher dele é morta. Sansão volta irado, porque não cumpriram com a palavra, não cumpriram com nada que tinham feito de acordo com ele. Sansão se levanta bravo, furioso, e a Bíblia diz que ele mata um monte de filisteu. É aí que ele pega a queixada de jumento e mata 1000. Ele sai furioso, bravo, e começa a matar os filisteus. Mexeu com a minha mulher, matou, agora eu vou matar todo mundo. Sansão sai irado, bravo. A Bíblia diz que ele pega aqueles portão de Gade nas costas, coloca de cima de uma montanha. Só que até aí Deus está tendo misericórdia com ele, porque ele já quebrou 2 das restrições que ele tinha. Das 3, ele já tinha quebrado 2. Deus ainda estava tendo misericórdia, porque Sansão só tinha a força que tinha, não era por causa dos votos, mas era por causa da presença do Espírito Santo. Deus teve misericórdia de Sansão para livrar a vida dele. E aí chega a hora da Dalila, para me encerrar a mensagem, que vai ser onde eu li, ali no capítulo de número 16, que ele faz depois de uma oração. Sansão vai se envolver com a Dalila, vai se apaixonar porque agradou os olhos. Oh, Sansão! Sansão, antes de conhecer a Dalila, ele ainda vai para outra festa, se deita, desculpa a expressão, mas Sansão vai se deitar com uma prostituta. Sansão vai ficar totalmente fora da vontade de Deus, e Sansão está se achando o cara. Aí a Bíblia diz que o Sansão está lá com a Dalila depois, e você conhece a história, eu vou correr para me terminar. Dalila quer descobrir o segredo, porque os filisteus dizem assim: Dalila, descobre o segredo da força do Sansão. Ela vai tentar Sansão por 3 vezes. Na terceira ela entrega. E quando ele entrega, o segredo era qual? Corta o meu cabelo, se cortar meu cabelo acaba minhas forças. Por quê? Porque ele era nazireu, e nazireu não podia cortar seu cabelo. Sabe quando o nazireu podia cortar o cabelo, ô Samuel? Só se ele quebrasse o voto. E por que ele tinha que cortar o cabelo quando ele quebrasse o voto? Digamos que eu Eric, sou um nazireu, tá bom? E digamos que eu cheguei perto de um cadáver e encostei em coisa morta, como o Sansão encostou. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá diante do pastor da igreja, que na época era um sacerdote. Eu tinha que dizer para ele: pequei, quebrei meu voto. Aí eu levava um sacrifício. Naquela época era assim. Ele sacrificava. Aí diante do altar, Samuel, o cabelo dele era cortado, para que voltasse a crescer e ele renovasse de novo o voto do Nazareal, para que o pecado dele fosse perdoado, Deus tivesse misericórdia dele e restaurasse o voto. Sansão, ele faz todos os pecados que ele cometeu e ele não confessa para ninguém. E o Sansão se acha. Por quê? Porque quando ele estava no aperto, Deus teve misericórdia dele, encheu ele do Espírito, ele mata 1000 com uma queixada, ele pega os portão de Gade nas costas, e ele se acha seguro, forte, poderoso em si mesmo, autoconfiança em si mesmo. Aí chega esse cenário aqui, e o negócio vai apertar para o lado de Sansão. Por que vai apertar para o lado de Sansão? Porque quando ele revela o segredo, ele acha: eu já bebi, eu já encostei em coisa morta, e o meu voto, a minha força não acabou. Dalila vai mandar cortar, ou ela vai querer cortar, vai testar, e não vai acontecer nada. Só que quando ele corta, ele chega no, vamos dizer assim,
no limite com Deus. Só que eu entendo que era a propósito de Deus. Por quê? Sansão, tu não vai diante do sacerdote para cortar o teu cabelo e confessar o teu pecado. Mas eu arranjo um jeito de fazer tu te consertar. O teu pastor, deixa eu simplificar isso. É mais ou menos assim: você pode não contar o pecado escondido que você fez, mas eu, o Senhor, vi, e eu vou dar um jeito de acertar as contas contigo. Você pode fazer alguma coisinha escondida do teu pastor, teu pai, teu líder, para não ver. Mas sim, alguém que a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo que passa pela terra, e ele procura os justos, que os olhos dele tudo vê e nada se esconde. Ele está vendo você. Aí o Sansão vai lá e perde as forças. Sansão é preso, levado para dentro do palácio dos filisteus. Os olhos dele são furados. Sansão é virado uma chacota, um palhaço. Sabe onde Sansão é colocado? No moinho, para ficar empurrando o moinho, para ficar trabalhando no moinho. Sabe o que era moinho na época? Quem trabalhava no moinho na época? Mulheres. O trabalho de trabalhar no moinho naquela época não era para os homens, eram as mulheres que executavam o trabalho. Daquilo que ele mais foi escravo, o pecado dele escravizou ele. Aí Sansão, teu pecado era a mulher agradou teu olho está furado, tu vai fazer ainda trabalho de mulher. E queria viver com outras emoções, ô garanhão? Aguenta. Aí todo dia vai lá um filisteu e olha o Sansão, com o olhinho furado, sem força, mexendo no moinho, fazendo trabalho de mulher. Ó, o Sansão, não era o fortão de Israel, não era o cheio de Deus lá. Ó, o nosso gatinho aí, ó. Riam de Sansão, debochavam de Sansão. Só que deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começa a crescer de novo. Só que o segredo não estava no cabelo, não estava no cabelo. Mas o sinal do voto era o cabelo. Todo nazireu tinha o cabelo grande e não podia cortar. Era o sinal do voto que o nazireu tinha. Aí o cabelo começa a crescer. E eu acho interessante, acho lindo isso, que a Bíblia diz que os filisteus não perceberam que o cabelo de Sansão estava crescendo. E Sansão está lá no moinho. Aí os filisteus vão ter uma festa. E aí, qual é a melhor maneira de agradar? Vamos levar o bobado lá do Sansão e nós vamos rir dele hoje. Aí o Sansão faz o pedido: eu vou para a festa, vamos lá. Só me amarra lá na coluna central e deixa eu ficar lá. O cabelo de Sansão volta a crescer. E os filisteus não percebem. E o que eu acho interessante é que Sansão, ao perceber que o cabelo está crescendo, ele lembra do voto. E lembrando do voto, ele lembra de quem? De Deus. Lembra que eu disse que a desobediência de Sansão é levar ele para o propósito? Onde é que ele está? Dentro das serras filistias, num palácio cheio de filisteus. Segundo Flávio José, que é o historiador da história dos judeus, só na parte de cima daquele palácio, no outro piso, tinham mais ou menos 4 a 5 mil filisteus na festa, fora os que estavam dentro do palácio embaixo. Aí o Sansão lembra do voto. Garanhão, Sansão, quis viver tuas vontades? Agora tu se lembrou de mim, né? Tá no aperto, se lembrou de mim, Sansão. Aí Sansão lembra de Deus, lembra do voto, lembra do pai, lembra da palavra que um dia ele recebeu lá atrás. Aí ele diz: Senhor, é onde eu li. Ele ora. Ele diz: Pai, eu estou encerrando aqui, tá? Ele vai orar. Ali onde a gente lembra, ele diz assim: então Sansão, lá no versículo 28 do capítulo 16, ele diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu penso que o Senhor lembre de mim, me dá força só mais uma vez. Eu quero acabar com esses filisteus, nem que eu perca a minha vida, mas eu quero cumprir o propósito. Acho que tu não entendeu. Sansão lembra do propósito e diz: Senhor, nem que eu perca a minha vida,
mas eu quero cumprir o propósito no qual eu fui chamado para viver. Sansão errou, falhou, e nós já aprendemos várias coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos andar como todo mundo anda, falar como todo mundo fala, porque nós somos diferentes, nós temos uma promessa. Sansão andou totalmente fora disso. Deus entra na vontade permissiva e deixa Sansão fazer o que ele queria. Mas a hora que Deus pega Sansão na curva, ele lembra de Deus, e Sansão está lá tendo uma conversa com Deus, amarrado na coluna central daquele palácio. Aí ele: Senhor, me dá força pela última vez, por favor, eu te peço. A Bíblia diz que naquela hora o Espírito Santo se apodera do Sansão. Por quê? Porque o Espírito Santo se apodera. Primeiro, Sansão se arrependeu. Sansão lembrou do propósito. Aí eu vou lá no Salmo que eu li, versículo 9. É uma pergunta no começo: como purificará o jovem o seu caminho? Conforme a tua palavra. Sansão lembrou da palavra, e a palavra purifica Sansão. A palavra de Deus limpa, Eric, limpa. Prova, capítulo 15 do Evangelho de João, versículo número 4. Jesus olha para os discípulos e diz assim: ó, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Ele começa o capítulo 15, Jesus no Evangelho de João dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, vocês são os ramos. O ramo que não dá fruto, meu pai pega e corta. Mas o ramo às vezes para ele dar mais fruto, meu pai limpa, poda, prepara e vos limpa. Mas Messi, como é que a gente está sendo limpo? Vocês já estão sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. A palavra de Deus limpa. É por isso que o salmista diz: jovem, como purificará o seu caminho? Lembrando da palavra. É por isso que ele vai dizer: de todo o meu coração busquei. Foi o que Sansão fez, lembrou e buscou de todo o coração, e se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim só pela última vez. A Bíblia diz que Sansão é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele agarra a coluna central, e a Bíblia diz que ele, no ato de balançar a coluna, ela derruba todo aquele palácio. Todos que estavam presentes ali, todos morreram. Qual era o propósito de Sansão? Destruir os filisteus, acabar com a opressão e libertar o povo. Aqui não é suicídio, gente. Não é suicídio, porque Sansão ele morre a fim do propósito. Ele está balançando e quebrando a coluna, e ele morre no ato de querer matar os filisteus e não de se matar. É por isso que eu usei a frase numa aplicação dizendo aqui: morra, mas morra cumprindo o propósito. Sansão decide morrer, mas cumprindo o propósito. Fica de pé, porque maior que tudo. Você cantou antes de eu pregar, que é por Ele que tu está gastando a tua vida, que é Ele, que Ele é o dono dos teus dias. Esse é o propósito mesmo? Está disposto a dar vida? Está disposto a dar vida por Cristo? Sabe o que é dar vida por Cristo? É renunciar todo dia. Por causa dele, nós todos os dias renunciamos. Teve um teatro aqui, ó, o pecado todo dia vem a mão para te derrubar, o diabo todo dia vem. Mas qual é o teu propósito, hein? Sabe qual é o meu conselho? Para você jovem que teve toda essa paciência de me escutar esse tempo: não seja como Sansão. Você propósito, você tem um chamado de Deus na sua vida. Morra, mas não saia do propósito de Deus. Perca a sua vida, mas não perca o propósito. Perca a sua vida, mas não perca a presença de Deus. Sansão poderia sobreviver dali, Samuel, e viver mais anos e anos de vida. Poderia. Mas não era o propósito. Deus sabia que talvez se deixasse Sansão viver, ele se perderia de novo.
Mas a questão era o propósito que estava na vida dele. Qual é o teu propósito, hein? Por que você veio hoje na igreja aí, jovem? Hã? Você não veio só para ver um pregador, talvez meio quadrado, talvez do jeito que se vestir deve ser. Você não veio aqui para me ver, porque eu sou bonito, porque eu não sou. Você não veio aqui por causa do Samuel, por causa do pastor. Não, que você veio aqui por causa dele, por causa dele, por causa dele, porque o propósito ainda é ele. Ainda o que é maior é o propósito, e esta palavra: jovem, lembrando da palavra. Nessa noite sai daqui como o salmista diz no verso 11: guardei, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra. É o propósito de Deus. Deus é o Pai de justiça. A Bíblia diz: na maior repreensão de Deus às 7 igrejas da Ásia, que é para a igreja de Laodiceia, Deus diz para aquela igreja: eu repreendo e corrijo aqueles a quem eu amo. Deus não quer te perder. Deus não quer te perder para o mundo. Deus não quer te perder para o pecado. Deus não quer te perder para o álcool. Deus não quer te perder para a droga. Deus não quer te perder. Deus não quer te perder por nada. É por isso que hoje um pregador de 21 anos sai lá de Guaíba para te dizer: Deus tem um propósito na tua vida. Não saia do propósito. Não saia do propósito, mas esteja disposto a gastar a vida. Gastar a vida. É como Paulo está preso lá em Roma, na segunda prisão, e alguém manda uma mensagem lá de fora para Paulo, pastor, e diz assim: ô Paulo, como é que é para te ficar sem pregar? Paulo diz assim: como assim? Eu sem pregar? Essa perna aqui está amarrada, as costas estão abertas da chibatada, mas eu estou aqui dentro escrevendo carta e enviando para as igrejas. E eu digo mais: estou aqui dentro, mas toda a guarda pretoriana já me ouviu pregar. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Essa palavra está livre, essa palavra está livre. E é com a liberdade dessa palavra que eu quero te convidar, você jovem, que é firmar no propósito de Deus essa noite. Paulo morre na prisão e diz assim: ó, eu combati por combate, guardei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Eu sei que agora o justo juiz me dará a coroa da justiça, como me espera naquele grande dia. Por quê? Porque ele sabia o propósito. O propósito não era ele estar preso ali. Ele sabia que se ele morresse, ele dizia assim: viver para mim é ganho, mas morrer em Cristo é lucro. É lucro viver em Cristo. Mas morrer, tá bom. Se eu morrer, eu sei que eu estou mais perto do meu Salvador. Eu não estou falando que você vai morrer, viu? Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que o propósito nunca foi sobre a gente, mas é sobre Cristo. É sobre o relacionamento que Deus quer nos envolver. Você se envolver no relacionamento. Deus não quer que você só venha aqui e cante, se apresente, faça a coreografia, o teatro. Deus não quer que você só venha aqui porque você gosta do pastor, do coleguinha, do ambiente. Deus te chamou aqui para dentro porque Ele tem um propósito na tua vida. Hoje sou eu, o Eric, que está pregando aqui, mas amanhã pode ser você. Quem quer viver no propósito de Deus, a partir de hoje, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se tem alguém, vem para frente. Eu quero orar pela tua vida. Vocês podem cantar que eu já vou orar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Você não é obrigado, mas quem quiser, vou orar pela sua vida. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.
quer pegar alguém pela mão, pega pela mão. Se quer abraçar, abraça teu amigo, teu colega aí, se você tem intimidade com ele. Nós somos um corpo só. Abraça alguém aí. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. É sobre Cristo, nós só temos Ele, só Ele. Pra onde eu irei? Por um minuto, adora o Senhor, adora o Eu Senhor. não tenho pra Eu já onde vou orar, mas adore, adore. só tenho você. Feche os seus olhos aí, não perca a sua atenção, feche os seus olhos. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Os pastores, os líderes, me ajudem a orar por eles aqui, que vieram até a frente. Eu vou feche seus olhos, você que fica no seu lugar, eu vou orar. Se eu não tenho pra Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa hora, Pai. Tu sabes o coração daqueles que ficaram lá na nave da igreja, mas os que também estão aqui. O Senhor sabe o desejo e o que arde no coração deles. Pai, eu sei que Tu tens um propósito, e um propósito, Deus, de eles serem muito mais, Senhor, do que servos. Muito mais do que eles só virem aqui, servirem aqui, mas deles viverem um verdadeiro relacionamento íntimo com a Tua presença. Faz eles, Senhor, mergulharem no rio do Teu Espírito, e que eles sejam elevados, Senhor, às alturas, num nível mais alto de comunhão, de intimidade com a Tua presença. Amado amigo Espírito Santo, se for possível nessa hora, eu não te mando e nem te ordeno, porque eu sou teu servo, mas eu te peço, se for possível, começa a batizar com o teu Espírito Santo agora. Cura, Senhor, uma enfermidade, Senhor, quem sabe está lá na alma. Quem sabe, Deus, uma ferida de uma palavra, de algo que alguém já viveu, se machucou e que precisa ser curado hoje. Cura as doenças da alma, cura as doenças do corpo, sara as feridas, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, enche, Senhor. Enche nessa noite do teu Espírito Santo, que eles possam ser transformados por Ti, cheios de Ti, e viver, Senhor, a partir de hoje algo extraordinário. Eles possam viver, Senhor, coisas novas e diferentes para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba a unção no nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a unção de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocado agora, seja revestido agora de poder, seja tocado no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. o mundo lá fora, mas não encontrei.